Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês até 1 da tarde, sempre trazendo uma pauta interessante, uma pauta importante. E hoje vamos falar sobre o SUS. Pois é, gente, precisamos falar sobre saúde, precisamos falar sobre o SUS. E nada melhor do que trazer uma pessoa que eu admiro demais. Ela já esteve aqui no programa em outra oportunidade, mas é uma pauta tão vital, inclusive, que ela devia ter programa fixo aqui para falar de saúde com a gente. Doutora Helena Alves, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, agradeço novamente, é um prazer enorme estar aqui. Realmente já viemos aqui conversar com vocês e se eu pudesse vir toda semana eu viria, tenha certeza disso. Olha, vamos combinar isso. O SUS precisa de pessoas como você que defendem o nosso sistema, que dão essa oportunidade para a gente falar com a nossa população. E outra, gente, eu defendo o SUS porque eu sou usuária do SUS. Aliás, você que tem plano de saúde também se utiliza do SUS, e isso eu aprendi na última entrevista aqui. Exatamente. Da doutora Helena. E isso é importante ressaltar. As pessoas acham que defende o SUS só os usuários, só quem usa, só quem não quer pagar plano de saúde, como se fosse uma opção, querer ou não, né? Exatamente. Mas a própria saúde privada se utiliza também desses recursos do SUS, Exatamente. Né? Eu vou trazer 2 exemplos, um deles bem atual, que vocês devem ter visto na imprensa, a rede privada não fazendo exames, testes rápidos na população. Eu, particularmente, atendi muitos munícipes que me apresentavam um pedido do médico em receituário, de um convênio, mas o convênio não iria fazer. Então, esse munícipe fez no município. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo é a vigilância, que agora, finalmente, nós estamos sendo conhecidos pela população. Sim. Então, a vigilância em saúde, esses números que a população acompanha loucamente nas redes, quantas pessoas morreram por dia, esses números são preenchidos por nós. Eu falo nós porque eu estou há algum tempo na vigilância sanitária também. Então, estamos conseguindo mostrar a nossa cara, que somos nós, que é um funcionário que não atende diretamente a população, mas que faz parte da equipe e vem recurso do governo federal, do governo do estado, para que essas ações funcionem. E aí, a população que tem convênio também se beneficia, porque a gente estende os nossos programas, os nossos alertas, nossas orientações, os testes rápidos, os postos de atendimento públicos, os municípios estão tendo, muitas pessoas da rede privada estão vindo para o sistema público nessa pandemia, inclusive elogiando muito o nosso sistema público. Na última pesquisa que vai sair, eu acho agora, do IBOP, se eu não me engano, nós somos a instituição brasileira mais bem avaliada pela população. E é incrível porque você escuta falas hoje de ministro da Saúde que não conhecia o SUS, não tinha ideia do que era o SUS, né? Sim. Isso é um problema seríssimo, né? Uma equipe técnica que ocuparia esse governo não conheceu o Sistema Único de Saúde brasileiro que está lá na Constituição de 88, né? Exato, mas é um governo federal que vem com a premissa de colocar técnicos assumindo programas. Só um parênteses, vai colocar técnicos não necessariamente na área, exatamente, né? Técnico de logística. Era o que eu ia dizer, porque as pessoas acham que a pessoa ser técnica num assunto, ela precisa, do meu ponto de vista, nós temos a política pública mais antiga em ação e talvez a maior do mundo. É preciso que essa pessoa esteja no sistema ou conheça o sistema. Que por mais que o brasileiro, qualquer brasileiro negue que ele existe. E ele é a maior política pública brasileira, certo? Nós conseguimos provar isso, por exemplo, com a diminuição da mortalidade infantil que houve até pouco tempo atrás, antes aí da instituição da PEC da morte. Então isso é um exemplo claro do que um sistema universal, que todos têm o direito, num país continental como o nosso, pode fazer. Então, eu acho que é fundamental, mesmo quem se diz técnico, conhecer o que é a realidade da população brasileira, da vivência, das pessoas que frequentam um posto de saúde, da realidade delas. É muito fácil ficar no ar-condicionado, neste conforto do ar-condicionado, falando o que a população que utiliza o sistema de saúde precisa, Exato. São necessidades mínimas. Então, nós na saúde, que eu estou há 30 anos no sistema, eu me formei no sistema público com muito orgulho. Então, nós que estamos no sistema, nós lutamos para que quem chegue nessas esferas de poder
tenham conhecimento ou tenham vontade de ouvir, certo? Que já é uma vantagem, né? Já é uma coisa. Então nós conseguimos, em boa parte do tempo, uma interlocução, uma conversa com esses altos cargos, que nessa última gestão federal é bastante difícil, né? Então a gente percebe uma desarticulação como eu nunca vi entre ente federal, entes estaduais e municipais. São conversas diferentes, né? É isso aí, gente. Olha só, eu trouxe esse papo para cá porque a gente tem muito o que falar, inclusive, sim, vamos entrar na conversa sobre pandemia. Aliás, hoje é capa de jornal aqui, ó, Jundiaí enfrenta nova onda de coronavírus. Será que é a nova? Será que é a velha? Será que é a onda que foi? Nunca foi, na verdade, esse tsunami tá vindo aí desde março, né? E ainda tem muita gente em negação, né? Sim, muita gente em negação. E nós não saímos de uma primeira onda. Sim. Na verdade, essa definição de ondas vem de outras pandemias virais. E que nós estamos transferindo para esse momento, que eu não acho que é adequado, mas pegou, né? Colou, né? Mas nós não podemos dizer que é uma segunda onda, porque nós nunca tivemos uma diminuição importante da mortalidade. Como houve na Europa, em países como a Espanha, por exemplo, você percebe uma curva muito parecida com outras epidemias virais, em que ela tem uma cedência, depois ela desce e ela começa a subir novamente. Nós não tivemos isso aqui. Né? E por incrível que pareça, há pessoas ainda negando essa situação, mas eu lembro também que há um alto comando, né, de governo no país que contribui para isso, né? Então, num momento importante como esse, os poderes deveriam estar articulando as mesmas falas e ações, o que se percebe em muitos países do mundo, né? Não o que está acontecendo aqui. E não há sequer um respeito da sociedade pelas pessoas que perderam familiares. Ontem mesmo eu estava com algumas pessoas e 2 pessoas perderam entes queridos para o corona e uma pessoa ao lado negando. Imagina, o hospital mentiu porque veio esse momento. O hospital é um grande complô, né, econômico. O hospital está mentindo, todos os funcionários de hospital estão mentindo, médicos estão mentindo, os cartórios estão mentindo, como se estivessem elevando o número de mortos, né, ou de contaminados para um grande plano mundial aí, Exato, né? Sim. Essa realmente é uma questão assim, muito triste desse momento. Essa não é a primeira epidemia que nós vivemos no Brasil. Vivemos H1N1, que não se parece com a atual, mas o momento político era outro, né? Então a gente percebe as pessoas desconfiando de números, que são números que a gente tem certeza de onde vem. O que acontece é o contrário. Nós temos números que mostram um número menor, provavelmente, certamente, de infectados. Porque muitas pessoas não têm sintomas e não procuram os serviços. Então a gente não faz exame e não tem como confirmar. Esses exames, eles são eficientes mesmo? Porque eu vi drive-thru de exame que você fazia. Esse exame que foi oferecido aí pela iniciativa privada, principalmente, em estacionamento de supermercado, sim, ele afere mesmo? Ele verifica, ele funciona? Ou tem um exame que é o principal, que ele vai ver se você já teve, não teve? Sim. Como que funcionam esses exames? Uma coisa importante, quando uma situação de saúde, uma situação de doença nova aparece, todo o meio científico corre para conseguir descobrir um método de pesquisa que ajude médicos e enfermeiros a lidarem com a situação. Isso aconteceu com HIV, por exemplo, em que os primeiros exames não eram de boa qualidade. Então, os primeiros lotes que chegaram no país, houve problemas. Nós tivemos, no município que eu trabalho, que não é Jundiaí, que é próximo, nós tivemos. Em outros países da Europa também os primeiros lotes do teste rápido deram problemas, eram de qualidade ruim. Os últimos agora são melhores. Agora, o teste rápido, ele não é aquele exame que dá a maior certeza. A maior certeza é aquele exame que eu chamo do cotonete, né? Que é o chamado SWAB, em que a gente utiliza um cotonete maior do que aquele que é conhecido, né, pela população. É aquele que vai via nasal? Pelo nariz e pela boca. O ideal são colher pelo menos 2 amostras. Tem que colher adequadamente, guardar adequadamente
e o trânsito desse material do local da coleta, do prédio, né, da sala onde foi colhido, até o laboratório, também tem que ser levado adequadamente. Esse sim oferece o melhor resultado, porque ele detecta a presença do vírus, certo? O teste rápido, ele detecta a presença de defesa, e ele é falso algumas vezes, então ele não é tão verdadeiro. O maior problema com o teste rápido é que ele não ajuda muito nós que somos da saúde, que precisamos prestar um atendimento imediato. Imagina só você chegar, um exemplo, você chegar com sintomas no 3º dia e o teste rápido só é confiável a partir do 14º dia. O que eu vou fazer com você? O que nós fazemos há muito tempo. A medicina utiliza raciocínio. A gente olha a sua situação, examina, escuta você e a gente pensa, raciocina, bom, ela deve estar com a Covid-19 e nós tratamos como sendo a Covid-19. Então, o teste rápido tem este problema. Eu fiz vários vídeos no município onde eu trabalho explicando isso. A população já no 1º dia de sintoma querendo fazer o teste rápido. Não se faz. O resultado não é de boa qualidade, não é verdadeiro. Não é nenhum problema da técnica do exame em si. É que o exame detecta a defesa. E a defesa vem um tempo depois que a gente entra em contato com o vírus. Porque certo? também tem essa questão, né? Tem muita gente que foi contaminada ou está assintomática. E isso também a pessoa vai trabalhar ou tem contato porque está se sentindo bem. E aí vem aquela falácia do é só uma gripezinha, né? A gente esquece também que o vírus muda, né? Que Sim. É um organismo vivo, né? Sim. Felizmente, o vírus da Covid-19, ele já tem mais de 50 mutações. Felizmente, até o momento, nenhuma está se mostrando mais letal do que, vamos dizer, a primeira versão que chegou ao mundo. Então, essa é uma notícia que parece que ainda está acontecendo e não é mais letal. Mas ele não é só uma gripezinha. Ele tem umas particularidades que outros vírus da gripe não têm. Então, por exemplo, ele consegue se reproduzir muito aqui próximo mais da garganta. Então, essa talvez seja a resposta por que se infecta muito mais pessoas do que uma gripe comum. Um outro problema que eu acho importante eu estar aqui contigo, te agradeço para esclarecer, você trouxe a questão do sintoma, do que não tem sintomas, mas nós já vamos para 10 meses de pandemia, então nós conhecemos um pouco mais do que está acontecendo. Lá no início, a gente acreditava que a maioria da população que tivesse o vírus não teria sintomas. Os últimos estudos em revistas importantes estão dizendo que não é bem assim. Isso não passaria de 40% das pessoas infectadas. O maior problema é que quem vai ficar doente, ele já está transmitindo o vírus 2 dias antes de ter o primeiro sintoma. Então, por isso também das máscaras. Sim. Por exemplo, eu posso já estar infectada, porque eu peguei ontem, mas eu só começo a ter sintomas daqui a 2 dias, eu já estou transmitindo. Então, por isso que eu falo com a minha população, não adianta confiar que a pessoa esteja linda, maravilhosa, rindo, ela já pode estar transmitindo. Então, esse é o chamado, a transmissão, o pré-assintomático. Então, isso é uma particularidade que os vírus da gripe não têm. Quem tem gripe comum, ela infecta quando tem sintomas. Está dando para acompanhar? Sim, sim. Eu tento deixar isso bem simples para a população entender. Então, essa é uma segunda diferença. Quem tem a gripe comum, ela começa a transmitir quando ela começa a ter sintoma. No caso da Covid-19, não. E tem um outro problema. O vírus da Covid-19, ele resolveu ficar apaixonado por uma enzima que nosso organismo produz, que é a enzima conversora de angiotensina. As pessoas obesas, os hipertensos que não estão com a pressão controlada e os diabéticos têm essa produção de enzima aumentada. Então o vírus vai lá, se gruda e aí começa a acontecer a chamada cascata imunológica, que é quando a pessoa piora por volta do 7º dia e ela acaba procurando um atendimento médico e muitas das vezes já vai para o CTI porque a situação é grave. A minha entrevistada de hoje, doutora Helena Alves, estamos falando aqui do SUSão,
Suzão. Aliás, Suzão. rolou uma campanha Sim. pró-SUS muito grande nas redes, né? Sim, do sim. pessoal reconhecer e Sim. tomar para si, né? Isso é importante. Se apropriou do SUS, né? Pois é, se é que a gente pode dizer que existe alguma coisa positiva nessa situação, é o carinho que a população agora está trazendo para o sistema, que nós não tínhamos talvez esse reconhecimento explícito. Como eu disse, sairá uma pesquisa do IBOP, reconhecendo o SUS como a instituição que o brasileiro mais confia. Eu acho que tem muito a ver, apesar das políticas parecerem desencontradas, a presidência falando uma coisa, o ministro, os governantes, mas a população acho que está reconhecendo o trabalho dos funcionários. Nós estamos esgotados, né? Eu não parei. Eu queria perguntar justamente isso. Como estão porque assim, quando você pensa no SUS, você pensa num prédio cheio de maca, num hospital. Você Exato. não pensa no principal, que são as pessoas. Você não pensa nos recursos humanos que o SUS se utiliza. E essas pessoas também estão massacradas, né? Exato, porque lá atrás muitas pessoas se afastaram, muitos funcionários se afastaram, outros ficaram doentes. E nos últimos meses, esse corpo de funcionários tem retornado aos trabalhos, né? Então a equipe, aos poucos, ela vai se recompondo, mas eu preciso lembrar a quem me ouve que o SUS ele vem sofrendo, né? Como eu comentei na outra conversa contigo, nós nunca tivemos de fato um sistema público instituído. Ele nasceu e ele é desmontado desde o início. E é preciso lembrar que o sistema público é feito por pessoas. Sim. Então, em vários municípios, nós temos poucos funcionários. Esse é um problema já de bastante tempo. E acaba sobrando para poucos. Eu mesma não sei quantas funções eu faço. Eu não vou terminar a tua entrevista se passa da minha mão que eu estou fazendo. Sim. Só da Covid, certo? Em nível municipal e nível estadual. Já passa, eu estou envolvida com a educação. Eu faço protocolos para educação, protocolos de reabertura, protocolos para eleições de sindicatos e por aí vai. Eu já perdi a conta. As partes todas, porque as pessoas esquecem também que há uma parte burocrática. Que há papelada para se resolver. Exatamente. E tem uma parte também desgastante, porque a gente precisa dialogar com quem tem o poder, para que a gente mostre o que está acontecendo e a gente às vezes não consegue da outra parte que vem a ação necessária. Eu vou dizer aí, o que eu vou dizer eu não estarei mentindo, quem me ouvir, do município que eu trabalho, eu estou há cerca de umas 3 ou 4 semanas pedindo que mais ações aconteçam, de esclarecimento, e é uma dificuldade enorme, enorme. Por isso, quando você me dá esse espaço aqui, teve uma questão muito importante. Eu fazia um trabalho de conscientização no município que eu precisei parar porque entrava a campanha eleitoral. Eu tive que falar para gestores que o SUS é programa de Estado, sim, não é programa de governo, que o que eu fazia era utilidade pública. Pra você ter uma ideia, eu procurei advogados, certo? Para eu conseguir fazer o que eu estava fazendo. Que é o que você faz aqui, de comunicadora, porque o povo precisa disso, de comunicação. Saúde nós fazemos assim. Sim. Né? Então aqui, você é minha amiga, eu posso te falar. As pessoas próximas sabem disso. Eu conversei com advogados, liguei para o Tribunal Regional Eleitoral, porque achavam que o que eu fazia era campanha política. Eu tinha que dizer que eu não era candidata a nada, que era uma servidora. Mas a mim também chegaram e falaram que eu tenho esse programa como uma pauta de cooptação de votos, porque eu seria candidata a alguma coisa. As pessoas não entendem o serviço de utilidade pública, não entendem a comunicação como uma prestação de serviço. Não entendem. Tudo virou uma pauta eleitoral, né? E aí, eu acho que você se lembra, a gente mantém as campanhas de vacinação. Sim. Eu não consegui a luta que eu tive para colocar um aviso de campanha de vacinação no portal da prefeitura, porque eles acham que é propaganda política. Eu tenho que explicar que vacina é programa de Estado, não é de governo nenhum. Então eu estou trazendo o exemplo para ti, que eu não preciso mentir, do desgaste que eu tenho. O desgaste não é atender a população que precisa, é esse enfrentamento. Certo? Que eu tinha que explicar, eu tinha quase um advogado do meu lado para dizer que aquilo é utilidade pública. Eu tenho esse discurso até hoje. Aí passou a eleição, vai passar, aí eu tenho que escutar que vai mudar a fase e tal. Então assim,
as pessoas não dormem, certo? Então, o desgaste nosso, quem faz gestão é enorme também. É incrível como... Eu tenho que defender o médico que está... Eu sei que tem médico que está atendendo Covid e está atendendo emergência geral. Não pode. Certo? Mas não tem braço, né? Não tem o braço. Não tem o braço. Não tem braço. E é incrível como a saúde, especialmente em 2020, foi uma pauta cooptada para a política partidária. Sim. Né? Tem uns que falam a saúde nós estamos investindo, os outros que falam não teve investimento, tem dinheiro parado. Sim. Primeiro, quando você fala de política de Estado, gente, quando ela fala, ela não está falando de política partidária. É importante explicar. Quando a gente fala Estado, a gente fala o Estado brasileiro. Exato. Independente de quem estiver governando. Exato. Pode ser Lula, Dilma, FHC, Itamar Franco, Collor, Bolsonaro. Exato. É política de Estado. Exato. E quem estiver lá vai ter que lidar com isso. Né? Exato. Ela é constitucional. Sim. Ela está na Constituição de 88 e existem várias normativas legais, quer o prefeito queira assumir ou não, ele é obrigado. E felizmente há outros mecanismos de fiscalização que garantem esses direitos. Então, quando a gente fala política de Estado, ela tem que existir, independentemente se entra uma esquerda, como se chama, ou um governo de direita. Ela existe. Então, a campanha de vacinação não para porque tal governador acha que não tem a doença, ela vai continuar. Isso não é campanha, isso não é propaganda para governo algum. Isso são políticas que existem no nosso país antes até da Constituição, antes do SUS nascer na Constituição. E as pessoas confundem essas coisas. Eu tive que explicar, por exemplo, que o meu trabalho é SUS. Eu conversei com gestores técnicos que acham que a gente não faz SUS. É incrível. Eu não sei até que ponto é uma ignorância. Então, a gente está aproveitando esse momento para ensinar coisas. Que é o SUS, que a política entra e vai entrar. Então, isso também acontece graças a uma política antiga, como eu já disse, que nós já estamos aí há 30 anos. Então, há pessoas de várias faixas etárias e, felizmente, pessoas mais novas do que eu que estão na luta. Porque, como eu disse no primeiro programa, há muitas forças que querem destruir o maior sistema público do mundo. Exemplo para o mundo. Tem problemas o SUS? Tem, claro, muitos. Claro que tem. Aliás, durante muito tempo o SUS só apanhava. Só apanhava. Falar de ir para o hospital público era a morte certa. E agora o que seria? Nós teríamos mortos na rua, como nós vimos em outros países. Certo? Então, sempre, claro que há críticas, mas é o maior sistema público do mundo. Há muito interesse de se vender no mercado de saúde aqui. É uma população muito grande. Então, nós somos o maior sistema público em número de população atendida. Certo? E eu acho que é o melhor sistema público do mundo. Eu vou defendê-lo até o fim. Só não deixam que ele funcione. Então, eu vou dar só um exemplo. Nenhum país, Canadá, França, Inglaterra, tem um tratamento dentário. Que vocês podem dizer... Estados Unidos, gente. Ai, tem fila, gente. Vamos reclamar, vamos votar melhor. Vamos escolher pessoas... Ocupar conselhos de saúde. Exato, ocupar conselhos de saúde para que melhore. Porque a norma existe. Certo? Agora a pessoa tem que acompanhar, infelizmente a gente tem que brigar pelas coisas. Sim. Então, a gente, como você estava falando, não adianta, nós somos muito fortes, sabe, Tainá? O nosso sistema não nasceu ontem, são pessoas que estão na luta. Bom, o nascimento do sistema público de saúde foi a luta. Para quem não ouviu minha primeira entrevista, ele não caiu do céu. Não foi nenhum presidente que nos deu, como eu ouço aqui até hoje, andando pelo Brasil. Então, quem nasceu no SUS vem da luta, certo? Então a gente está acostumado a isso. Helena, me fala uma coisa, a gente está falando aí do papel do Estado, né, nessa manutenção do SUS e também um pouco do papel do cidadão na fiscalização através de conselhos, acompanhando e entendendo o que é o SUS, porque para a gente cobrar a gente precisa entender o que é, né? Você consegue falar de forma bem simples qual que é o papel do federal, qual que é o papel estadual e qual que é o papel municipal? Sim. Porque existe uma luta, o Estado está brigando com o governo federal por conta de repasse de verba e aí o município está lá e fala, não, isso não é culpa minha, vai cobrar, um fica jogando a bola para o outro de quem se cobra, né? Qual que é o papel de cada um dentro, né, da existência do SUS? Sim. De um modo bem simples, foi bom você trazer isso, porque muitas pessoas acham
que o serviço que ela tem no posto de saúde é só o prefeito que coordena e ele é o único culpado, porque se ele não funciona bem. Não é, o nosso sistema público, ele sofre a influência dos 3 entes. Então, executivo municipal, prefeitura, governo do estado e governo federal. Basicamente, o governo federal, ele organiza programas grandes de saúde, né? E vem recurso, a transferência de recursos. Então, basicamente, o governo federal são programas, os grandes programas e recursos. Em nível estadual, aí é interessante porque cada região do país tem as suas particularidades. Tem pessoas que questionam o nosso modelo federativo, que seriam muitas pessoas comandando uma determinada cidade, mas também tem um lado bom disso. O ente estadual, ele organiza esses programas que vêm do governo federal, porque às vezes nem todo programa federal é de interesse particular naquele estado. Deu para você entender? Entendi. Então o estado, ele pega aquele programa... Ele customiza Exato, para a sua população. Ele customiza e ele informa. Um papel importante do estado, ele sistematiza informações que acontecem em todos os municípios e manda para o governo federal. Porque agora a população entende isso melhor. A gente faz isso o tempo inteiro, mas agora está muito claro. Então, o governo do estado, os números de casos de Jundiaí, Várzea Paulista, é o estado que condensa isso e manda para o governo federal. Agora, em nível municipal, é onde o prefeito, o secretário, eles conhecem realmente a necessidade daquela população e ele investe naqueles programas que são mais necessários, entende? Então ali vai o SUS na prática. Na verdade, o gestor municipal, o secretário municipal e o prefeito, eles não conseguem inventar muito, vamos assim dizer, porque os programas já vêm em nível federal, eles são adaptados em nível estadual, exato. Ó, a gente estava falando aqui com a doutora Helena sobre qual que é o papel do Estado, do Estado geral, né? O Estado inclui federação, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E como essa verba vem vindo e como cada faz o seu papel de customizar para a realidade, né? Isso. Só para deixar claro aí para quem estava nos ouvindo, por exemplo, o Zika vírus, ele teve que ter uma customização diferente no nordeste do país, por exemplo, sim, porque o foco lá foi maior, não foi isso? Exato. Então é importante olhar, só para dar um exemplo para o pessoal entender, né? Porque a pessoa fala, Zika vírus nunca aconteceu aqui em Jundiaí, não teve nenhum caso, por exemplo, mas no nordeste do país, sim, isso foi muito grave, né? Sim, ótimo exemplo que você deu. A gente tem algumas doenças que se concentram mais em alguma região, outra, sim, do país, e aí o gestor estadual e os municipais comandam isso, né? Como você encontrou bem a palavra, customizam, né? É assim, é exatamente isso. Falando de verbas agora, a gente citou aqui o que foi chamado no governo Temer, pelas pessoas de luta e que estavam entendendo o que estava acontecendo, a PEC da morte, que é uma PEC que limitava os gastos lá na pauta econômica, tem que limitar, o Estado tem que ser menor, tem que gastar menos, né? Para poder pagar juros. Para poder pagar juros, enfim. Isso. Então vamos garantir do banco, diminuindo aí o acesso, a distribuição de verba dos programas que são de interesse do povo, né? Então, educação sofreu bastante, a saúde sofreu bastante, só coisas que não são importantes, gente, educação, sim, e saúde. Todas as políticas sociais, né? Sim. E essa PEC, ela está decretada aí para valer por 20 anos. E aí, lembrando, quem nos ouve, foi decretado pela pandemia um momento de calamidade pública. Então, provisoriamente, o teto dos gastos não está funcionando no país. Ele está pausado. Ele está pausado. Então, é importante que vocês o pessoal que está me escutando aqui, que brigue por isso. Nós, em conselhos municipais, estaduais e nacional, nós temos que garantir que esse decreto, o decreto de calamidade pública se mantenha pelo próximo ano, porque senão nós vamos perder 35 bilhões da saúde. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que todo brasileiro percebeu o movimento, a abertura de leitos
de CTI, de hospitais de campanha. Isso vem recurso, certo? E se esse estado de calamidade não for mantido, a gente vai voltar para o sistema do teto de gastos. Então a gente vai perder 35 bilhões. Como é que a gente vai manter o que foi construído se nós não tivermos a mais? Sim. Se a gente voltar, deu para compreender, Tainá? Sim, então, sim. isso, lembrando aí do que a gente falou, que tem outros entes envolvidos, tem o legislativo. Então o Congresso precisa colocar isso, né? O orçamento já foi para casa, para o Congresso, e lá, se não esticarem o decreto de calamidade pública, nós vamos perder 35 bilhões. E como é que nós vamos fazer para manter os leitos? Porque leitos foram abertos, Sim. certo? Era uma discussão, nós vimos em temporadas de menor leitos em hospitais. Aí a discussão merece um outro programa Só exclusivamente sobre pra falar isso, mas a gente precisou rapidamente colocar leitos na rede pública. E nós precisamos do recurso, dinheiro, continuar chegando para mantermos esses leitos. Sim. Então, por favor, cobrem, fiquem atentos. Nós temos que lutar por esses 35 bilhões que não podem sair. E, aliás, certo? a gente tem que lutar pela verba e fiscalizar a verba. Gente, sim, houveram muitos escândalos de corrupção em meio à pandemia. E isso não tem a ver com os agentes de saúde. Sim. Né? Isso tem a ver com os políticos que estão ali Sim. com a verba nos seus caixas. Sim, né? exato. As gestões, né? Quem faz as gestões. Mas, felizmente, eu acredito que há órgãos de controle, né? A gente viu a denúncia, eu não vou citar aqui um governador que assumiu e perdeu o mandato, é uma pessoa conhecida, vamos assim dizer, Sim. aqui na região, né? Ele não é mais governador. Certo? Então, houve a denúncia e os órgãos, né, assumiram essa denúncia. Não sei se há um viés aí político por trás que possa ter, mas os órgãos de fiscalização estão trabalhando, estão de olho, né? Lembrando o papel dos conselhos municipais de saúde, né? Que também tem esse papel de fiscalização. Eu sempre insisto bastante nos conselhos, né? Não só no de saúde, mas ocupar os conselhos, que é uma forma da população participar da construção de políticas públicas no seu município. Eu estou falando do municipal, que é onde a gente alcança, né? Uhum. A gente consegue ali na Câmara Municipal acompanhar uma sessão, a gente consegue bater ali na porta da prefeitura para conversar. Sim. Então é importante que a gente ocupe esses conselhos, porque também é uma forma de mostrar quais são as reais necessidades da cidade, da população. Né? Exato. É o caminho democrático, legalizado, em que a população ocupa um espaço de poder, em que ela mostra qual é a necessidade daquela população e ela exige que venha melhorias para isso. Diferentemente do que a gente ainda vê hoje em dia, de um determinado munícipe bater na porta do gabinete e pedir para furar fila. Ah, isso é o que mais tem, né? Sim, é mais fácil você ter um coronelzinho que você ajudou a eleger, que faz favores pessoais, que vira seu despachante pessoal, do que trabalhar por políticas públicas, guiando aí o acesso. Né? Então, o nosso sistema público de saúde, ele talvez seja, bom, se não for o primeiro conselho que houve, é realmente aquele que é o mais conhecido, né? Uhum. Também disputado, é uma vaga disputada. Então, esse conselho acaba sendo ouvido da população. Então, se você que está no seu bairro, na sua rua, acha que tem um problema, você leve a um conselheiro de saúde para ele colocar na pauta lá do conselho para que se brigue. Ali é um espaço legal e de poder. Sim. E de poder. Porque ali o cidadão faz diferença. Aquelas, mas eu não consigo porque ele é o prefeito e tal. Mas ali ele tem um papel de poder. Sim. Que as pessoas entendam. Exato. Recursos, o prefeito só pode aplicar naquela política se o conselheiro assina. Isso é só um exemplo que eu trago para vocês. E os conselheiros têm políticas que eles não assinam. Certo? Aí tem um debate, né? Então é um espaço de poder que pode ser preenchido, pode não, tem que ser preenchido pela população. Falando em população, nós recebemos uma ligação aqui do Osni, é isso? Seu Osni, que é o meu amigo, espero que o senhor esteja melhor, viu, seu Osni? Eu perguntei do senhor e soube, tá bem? Eu mando um beijo para o senhor. Eu estou pensando no senhor. Ele é uma liderança. Ele é uma liderança comunitária do Tarumã. Muito é um bem, senhor que briga muito ali, não só pelo pessoal em redor dele, como a cidade toda. Que importante, é importante a gente saber
É importante você olhar no seu município quais são as lideranças, quem Isso. está ali. Gente, para além do papel político partidário, eu não me canso de falar isso, as políticas públicas de Estado são as políticas públicas que devem ser trabalhadas para o bem da população, né? Isso. E quando fala bem da população, a gente está falando da pessoa que está em situação de rua e a gente está falando do cara que está no ar-condicionado, né? Porque as pessoas meio que separam, né? O povo é só o povo. Exato. É aquele que ainda usa mais os serviços sociais do Estado. Exato. Né? Quem está no ar-condicionado, ele deveria se lembrar que ele pode perder o emprego amanhã. Sim. Como nós estamos nessa fase horrorosa, né, que não é só no Brasil. Uhum. Então eu digo, aquele que está engravatado no ar-condicionado, ele amanhã pode estar desempregado. E ele vai ter o SUS e as políticas públicas para atendê-lo. Com críticas, mas haverá. Em muitos países não existe isso. Em muitos países você paga imposto e você paga para ter um exame ou se internar no hospital. E tem aquela discussão, mas eu pago imposto. Tá, todo mundo paga imposto, só que há países que você paga imposto, como os Estados Unidos, por exemplo, que é um exemplo ótimo, e você paga para ter saúde. Aliás, esse é um grande debate, é um grande exemplo. O Brasil que gosta de imitar muito os Estados Unidos, né? Pois é. Então, a gente, com muito custo, a gente está conseguindo aumentar os gastos públicos em saúde, mas ainda ocupamos o lugar, acho que 81, se eu não me engano. Então, na média da América Latina, nós gastamos pouco ainda, certo? Vocês terem uma ideia, o Japão gasta 26% do recurso público dele, ele joga na saúde, certo? Tem países aqui na América Latina que fazem mais do que nós. Inclusive, eu conversando com pessoas de outros países, eu há pouco tempo tenho a felicidade de conversar com pessoas que moram fora. O ano passado eu conversei com 2 ingleses que eles perguntam como é que a gente faz tão pouco com tão pouco. Eles me perguntaram isso no ano passado, que nós somos um exemplo, a Inglaterra, eu falo Inglaterra porque o nosso modelo é copiado da Inglaterra, né? Do Reino Unido. E o Reino Unido investe mais em saúde, recurso público do que nós. E não tem todos os programas. Por exemplo, não tem tratamento odontológico lá como nós temos aqui. E eles ficam bobos. Sabe o que eles respondem para mim? Deve ser o brasileiro. Eu acho que é o brasileiro que faz a diferença, porque eles não acreditam. Isso em conferências que a gente vai fora do país, eles perguntam como é que a gente faz tanto com tão pouco. Então, nós somos exemplo lá fora. E aqui foi tão difícil o reconhecimento. Né? Mas a gente está chegando lá. Falando ainda de políticas públicas, a gente está aí na iminência de uma vacina. Já coloquei minha bunda à disposição da vacina, está todo mundo cansado, exausto. Isso mexeu muito com a saúde mental da população, acima de tudo, né? E como funcionam os programas de vacina? A gente não vai falar especificamente da vacina, do corona, né? Determinar essa ou essa. Sim, claro, eu acho melhor também. Mas como que funciona a campanha de vacinação? A gente tem a campanha do sarampo, a gente tem uma campanha que foi muito polêmica, que é aquela de vacinação contra doenças sexualmente transmissíveis para garotas de até HPV. Que agora não tem mais a polêmica, esqueceram, né? Que bom, né? Mas como que funciona dentro do SUS essas campanhas de vacinação? Como elas se dão para a população? Sim. Primeiro, agora, aproveitando a tua pergunta, uma situação que é de hoje ou de ontem, até respeitando a nossa legislação, a vacina terá autorização da Anvisa, certo? Que é a Agência Nacional de Controle Sanitário do país. Então, assim que a Anvisa autorizar que determinada vacina possa ser feita, o governo federal tem que fazer a compra. Então essa é uma outra discussão. Os governos estaduais aqui, tem particularmente um governo de estado que está dizendo que vai comprar na frente de todo mundo e já comprou, porque vai vacinar todo mundo. Primeiro tem que ter autorização da Anvisa e isso tem que ser em nível nacional. Vai ser a primeira vez que eu vou ver na vida uma vacina saindo primeiro para uma população de um determinado estado. Isso não tem lógica, Tainá. Se você atravessa a fronteira, a divisa do estado, nós não podemos pensar em vacinar só os moradores de um determinado estado num país continental como o nosso. Então isso é determinado pelo governo federal, certo? E aí vem o recurso e as vacinas
Em nível estadual, São Paulo tem laboratórios que produzem as vacinas. Não é o estado que compra as vacinas e manda. Não é o isso. federal. Isso, né? exato, é o ente federal. É que todos aqui estão percebendo a disputa entre os entes. Sim. Né? Tem uma disputa aí partidária, exato, de ninguém ideologia. Tá pensando no hoje, estão pensando exato. na próxima campanha eleitoral. Tá, exato. Então, uma coisa muito triste desta pandemia é o que eu chamo da politização da epidemia com viés geopolítico. Então, o que vem de determinado país não presta, o que vem de outro é para matar a população. Então, por isso está acontecendo isso, mas não é assim que funciona. Isso é em nível federal. O governo federal compra as vacinas e ele encaminha para os estados e os estados distribuem. De modo que a campanha acontece ao mesmo tempo no país inteiro. Percebe, uniforme. Porque você não pode imunizar, eu acho que as pessoas vocês vão entender, mas a gente não pode proteger quem mora em São Paulo ao mesmo tempo que quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Certo? Não pode isso. Então, eu estou assim, assustada, não sei no que isso vai dar, mas isso não vai acontecer. Eu acredito que órgãos de fiscalização, que eu sei que já estão cobrando, Tribunal de Contas da União, está cobrando isso, tem que ser em nível federal. Então a vacina chega, tanto é que as campanhas são federais, né, de vacinação. Aí é claro, o sarampo normalmente nos últimos tempos, ele acontece mais no estado de São Paulo. Então olha aí a importância do estado. Então a gente tem mais campanha de sarampo do que em outros estados, certo? Mas isso no momento Covid não vai acontecer. O país inteiro tem que ser vacinado. E aqui eu quero pedir permissão para a Tainã para fazer uma colocação, já que eu estou com muita gente me ouvindo. Não citarei nenhuma vacina em particular, mas eu sou uma grande defensora de vacinas, mas eu faço um alerta. Essa vacina é nova, está sendo feita desse jeito, nós não sabemos quais serão os primeiros resultados na prática, todo mundo, então eu peço que vocês continuem lavando as mãos, não relaxem, pessoal, não relaxem, porque se essa vacina não for boa como a gente quer, as pessoas vão relaxar mais do que já estão. E o vírus está circulando. Vocês estão dando para entender, Tainá? Então, eu tenho receio também do discurso a população está cansada, eu concordo, não discordo disso, mas a vacina, a gente sabe que as vacinas não pegam todas as pessoas. A gente vacina para gripe comum todo ano e tem idosos que morrem por gripe. Então, eu faço esse alerta. Enquanto não tivermos uma certeza, você recebeu a sua vacina, se nós estivermos em campanha de prevenção, continue fazendo as medidas necessárias, ok? Hoje a gente vê os bares aí cheios, né, as festas acontecendo como se tivesse passado e agora temos uma segunda onda. A primeira onda nunca passou, não há uma cura, a vacina não é cura. Né, nesse momento assim, a gente não pode dizer, eu não posso como Helena, e aqui não estou representando ninguém, eu não posso vir ao microfone e dizer, olha, realmente, a vacina chegou, acabou, salvou o mundo. E o que eu estou dizendo, não somente eu que falo, outras pessoas falam, então a gente precisa ter cuidado. Então, é o alerta que eu faço. Chegou a vacina, se nós ainda tivermos os órgãos públicos pedindo que você continue com as suas prevenções, continue. Certo? Porque nós precisamos ver como isso vai acontecer na prática. Porque uma coisa é o laboratório, o ambiente controlado, e outra coisa é quando sai um mundão com várias comunidades, pessoas, biologias diferentes. Eu vou só citar um exemplo, sem citar nome de vacina, mas algumas das vacinas que estão sendo aí publicadas aí com grande sucesso, elas não estão vacinando idosos e nem crianças. Então, um exemplo bem simples. Então, os laboratórios estão vacinando pessoas de 20 a 50 anos. Mercado de trabalho, você quer dizer? Exato. E não é a população que mais morre. Vocês estão compreendendo? Então, essas vacinas não estão sendo estudadas
naquela população com maior de 65 anos, que é a que morre. Mais vulnerável. A mais vulnerável. Então, só um lance que eu dou para vocês, como você trouxe, uma coisa é você fazer o estudo em tubo de saio, a mesma coisa em ivermectina. Você poderia me convidar aqui para eu explicar por que ivermectina não funciona. Então, a ivermectina é um exemplo. O que você faz em laboratório, você não pode imaginar que vai acontecer exatamente igual quando você vacina milhões de pessoas. Sim. Né? Então, você vai imunizar, você está fazendo testes em pessoas mais jovens. Né? Então, isso é só um exemplo para não, assim, não questionar muita coisa, mas eu estou assim, com esperança e quero que venha. Porque é uma estratégia, é uma tática de política que a gente confia. Né? O controle da polio veio assim, até hoje a gente pensa, deseja uma vacina para o HIV, e assim a gente vai caminhando. Eu só receio que nesse momento de pânico e de redes sociais, que é uma falação e todo mundo tem que opinar, e você fica naquela confusão, fica vulnerável às informações. Então, a vacinação acontecendo, se nós estivermos ainda pedindo, lave as mãos, atenção, continue respeitando. Muito bem, gente. Ó, eu vou encerrar o programa aqui, eu ainda tenho sessão 7 para rolar. Já te agradeço de coração a vinda. Mas vamos combinar aqui em off, uma vez por mês, pelo menos, você está aqui com a gente, fazer um programa uma vez por mês para a gente falar só de saúde pública. Oficializa no ar que fica mais difícil. Então, é isso aí, gente. Ó, já passo o convite no ar, já vou marcar com ela aqui a próxima vinda. Francamente, com Tainã Franco.